Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Trading com Dados. Se você gosta de dados, Python, programação, finanças quantitativas, trading, aqui é o seu lugar. Então não deixe de se inscrever no canal para ter todas as atualizações referentes aqui aos nossos vídeos, né? E hoje o tema é muito pertinente para o pessoal do mercado financeiro, mas não só para o mercado financeiro. Entretanto, esse formato de arquivo que a gente vai falar, que é o arquivo JSON, é extremamente utilizado na nossa área, portanto, a gente resolveu fazer um vídeo para explicar um pouquinho melhor o que, que é e do que se trata, né, o JSON. Então, para quem não sabe, pessoal, o JSON é a notação para JavaScript Object Notation, né? Um formato de dados leve e fácil de ler, que é utilizado para representar estruturas de dados. Ele é frequentemente utilizado aí para trocar dados entre um servidor e uma aplicação web, um navegador web. Também é utilizado como alternativa para os arquivos XML. JSON ele depende da linguagem, tá? Então não necessariamente você precisa manipular ele com Python, ele pode ter outras linguagens que falam junto com ele, que conseguem ler esses arquivos também. Tá? As principais características do JSON. Formato simples. O JSON ele utiliza uma sintaxe simples e concisa, né, que torna fácil para nós humanos, né, conseguirmos ler e escrever dentro dele, além de ser fácil também para as máquinas conseguirem interpretar e gerar esses arquivos. Como estrutura de dados, os JSON são representados com pares de chaves e valor, muito semelhante aos dicionários que nós temos em Python, né? Essa estrutura facilita a organização e a manipulação dos dados também. A terceira coisa é a independência da linguagem, como eu disse anteriormente. O JSON é suportado por diversas linguagens, né, de programação, tornando uma escolha muito comum para a comunicação entre sistemas heterogêneos. Ok? E quais são as principais aplicações do JSON, né? Onde que ele é aplicado de fato? Principalmente comunicação entre servidor e cliente, como eu disse anteriormente, né? Muitas APIs, elas utilizam o JSON para transmitir dados entre o servidor e o seu cliente web, tá? E esse servidor ele pode enviar dados em formato JSON que são interpretados de fato aí pelo cliente. Armazenamento de configurações, também os arquivos de configuração de aplicativos muitas vezes utilizam JSON devido à sua legibilidade, devido àquela estrutura de dicionários, como eu disse anteriormente, ele consegue aninhar, né, vários dicionários um dentro do outro, dessa maneira trazer bastante informação de maneira leve e de maneira fácil. Ele consegue trabalhar dentro dos bancos NoSQL, né, como por exemplo o MongoDB, ele frequentemente utiliza JSON também para armazenar documentos, configurações de servidor web, troca de dados de redes sociais, existem diversas aplicações aí para os arquivos JSON. Como eu disse, dentro do mercado financeiro também é muito utilizado devido a essas comunicações entre APIs, né? Muitas vezes quando você vai fazer a assinatura de uma API de dados, por exemplo, você vai fazer a requisição para a API e ela vai te retornar um arquivo JSON. Então você precisa saber manipular esse arquivo para que você possa extrair os dados de lá de dentro. Então, para isso, pessoal, a gente construiu aqui uma pequena rotina, né? Falando aqui, agora olha aqui na tela, por gentileza, vou até dar um zoom aqui, onde a gente vai primeiro, né, criar aqui um arquivo JSON, né, criando o exemplo JSON, um arquivo .json, escrevendo os dados iniciais dele. Depois eu vou ler e imprimir esse arquivo, depois vou modificar esse arquivo, escrever as modificações de volta dentro do arquivo e, por último, ler e imprimir as modificações que eu fiz anteriormente, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente está utilizando aqui a biblioteca JSON e aqui a gente pode criar um arquivo JSON, né? Então eu criei aqui 3 valores e chaves, tá? Então são 6 registros aqui, né? Nome, John Doe, idade 30, cidade, exemplo, view, tá? Então, com esse with open aqui, estou criando esse arquivo exemplo.json e fazendo aqui a abertura do arquivo com o comando .dump, tá? Depois disso, eu vou imprimir ele com essa estrutura aqui, with open exemplo.json, arquivo JSON, dados lidos vai ser igual a json.load, e estou jogando os dados dentro do arquivo JSON. Dessa maneira eu consigo printar dados do arquivo JSON e dados lidos. Então, dessa maneira, dados do arquivo JSON aqui em cima e depois eu tenho pares de chaves e valores aqui embaixo. Tá? Então, essa é a estrutura do JSON, como a gente disse anteriormente, né? Uma estrutura muito semelhante a dicionários, onde eu posso, aninhando, inclusive, dicionários dentro de dicionários, tá? Para que eu possa ter mais informações aqui dentro. Na hora da modificação, o que eu vou fazer? Mesma coisa with open, né? Aqui, json.load, né? Criei um objeto chamado aqui dados modificados, e dentro de dados modificados eu vou trazer aqui primeiro a idade, né? Ou seja,
pego aqui, acesso o arquivo e com essa sinalização aqui, eu acesso exatamente a chave e modifico o valor que eu quero modificar lá dentro, tá? Então, eu estou querendo modificar a chave idade, né? E o valor mudar para 31. E agora a cidade também vou chamar de nova view. Então, dessa maneira, eu venho aqui com o JSON.dump, tá? Eu vou escrever essas modificações que eu fiz aqui em cima dentro desse arquivo exemplo.json, tá? E depois, novamente, muito parecido com o que eu fiz aqui em cima de novo, tá vendo? Eu venho aqui com with open, né? Exemplo.json, e aqui cria esse objeto aqui, dados modificados lidos, né? Jogo ele aqui dentro do arquivo JSON, através do comando json.load. Arquivo JSON, para quem não lembra, esse arquivo que a gente criou aqui em cima, né? E depois, arquivo JSON modificado, mando printar dados modificados lidos. E dessa maneira, eu tenho aqui novamente os meus arquivos modificados, tá? Então, é interessante que a gente consegue, né, criar um objeto que faz uma modificação dentro desses dados, depois eu consigo inserir esses arquivos, né, dentro novamente do meu arquivo inicial, tá? Então, essas são umas propriedades interessantes que nós temos aqui com os arquivos JSON, tá? Como eu disse anteriormente também, pessoal, a gente consegue alinhar é, informações dentro do dicionário, ou seja, eu tenho uma chave, eu posso construir uma chave dentro da chave e ali dentro eu tenho mais um outro dicionário. E essa é uma estrutura muito comum dentro dos arquivos JSON, tá? Você também pode transformar um arquivo, tudo que vem de um arquivo JSON para um data frame, muitas vezes de maneira muito fácil, tá? Apenas com o read.json que a gente tem dentro do Pandas. Isso é uma forma muito fácil de você transformar o seu arquivo JSON em um arquivo de data frame para você manipular e conseguir fazer a sua análise de dados de maneira mais confortável, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e compartilhe aí com quem você acha pertinente, tá? Com quem trabalha com arquivos JSON. Manda esse vídeo lá para o pessoal ver o que eles acham também. Muito obrigado e até a próxima.